Oi, hoje eu quero conversar com você sobre lugares de afeto. Esse barulhinho que você está escutando, por exemplo, são as cigarras do nosso quintal. Em uma certa época do ano, principalmente depois dos meses de agosto e setembro, as cigarras têm uma época de reprodução e de cantar um pouco sobre a chegada das chuvas, o verdor das árvores. Isso deixa a gente tão feliz. É um tempo de afeto, significa um lugar de afeto. Eu, Andréa Faulhaber, quero te convidar para pensar um pouquinho sobre isso. Sou escritora, autora de alguns livros e cuido das redes Volte ao Lar e te convido a pensar com profundidade sobre esse tema e outros temas ali nos nossos canais, onde você vai encontrar café quentinho, uma rede para sentar, você vai encontrar amigos para compartilhar dessas ideias, compartilhar de flores, do crescimento dos filhos, de um trabalho feito com muito amor. Pois é, eu queria te lembrar que Jesus tinha lugares de afeto. E ele, às vezes, se refugiava nesses lugares. Você se lembra que em um dado momento ele foi para a casa do pai, quando ele tinha 12 anos, e ali ele ficou conversando com os mestres da lei. A família ficou muito aflita sobre o lugar onde ele estaria, mas ele se sentia tão abrigado ali. Assim como na casa de Marta, Maria e Lázaro, era um lugar onde ele ia estar com amigos, ele tinha um sentimento de estar tão à vontade como se fosse em sua própria casa. Jesus também ia para o deserto, aquele lugar onde não tem ninguém, sabe? Onde você quer ouvir o que Deus tem a dizer ao seu coração. Ele ficava em silêncio bastante tempo, escutando o que o Pai tinha a dizer. Às vezes, o deserto é o nosso lugar, sabe? Porque Jesus tinha uma familiaridade com aquela região. Quando assistimos alguns filmes que mostram o Oriente Médio e vemos ali os montes e as pequenas cidades distantes, esse cenário encantava o coração de Jesus também. E ele ia para os jardins. Você se lembra de algumas vezes em que ele foi para os jardins orar? Ele se recolhia e às vezes levava os seus amigos junto. Eu quero te convidar hoje a procurar lugares de afeto para o seu coração. Que lugar é esse? É a casa da sua tia? É um cantinho lá depois daquela lanchonete onde você senta embaixo de uma árvore e você olha os carros passarem? Às vezes você tem uma vistazinha da cidade. Quem sabe lugar de afeto seja o seu jardim, seja a sua horta, seja a pia da sua casa, onde você coloca aquele louvor e o seu coração começa a se derramar e você chora na presença de Deus e fala com Ele e você sente uma leveza, porque todo mundo precisa de um lugar de afeto. Pare de deixar que aquele momento em que você se sente sufocado num cantinho, comprima a sua alma. Faça como Jesus fazia. Você se lembra uma vez que a multidão estava cercando e ele entrou no barco e convidou seus discípulos a se retirarem? A gente precisa aprender isso, sabe? A gente precisa se retirar um pouquinho às vezes das redes. A gente precisa fazer silêncio. Porque eu tenho descoberto, sabe? Como dizem ali os salmos, que esse lugar de silêncio, esse lugar onde a gente cala o nosso próprio coração, nossa própria vontade, ele também é muito importante. Como Daniel ali na Bíblia, você se lembra que ele se refugiava no seu quarto para orar várias vezes por dia? Você acha que ele não se sentia um pouco sufocado em meio ali aos séquitos de pessoas que cercavam o rei, naquele lugar onde sempre tinha música, banquete, gente entrando e saindo, barulho dos pátios? Ele ia para o seu quarto para orar. E existem pessoas que a gente se lembra que quase que não gostam de sair de casa por causa disso. A pessoa vai fazendo um refúgio, um lugar tão agradável na sua casa. É óbvio que a gente não deve viver isolado, mas a nossa casa deve ser esse lugar de afeto, esse lugar de refúgio, não só para a gente, mas para quem chega da rua. Desde que seus filhos fiquem, não muito, um pouquinho recolhidos lá no seu quarto, entre as almofadas, sabe?
Não sufoque as pessoas com o excesso de presença, deixe que elas curtam um pouco a paisagem, que elas curtam um pouco aquele momento ouvindo uma música enquanto fazem faxina em algum canto da casa, sabe? Deixe que elas escutem o vento, aquele vento, né? O pessoal lá do sul do nosso país tem muito aquela citação a respeito do vento, aquele vento que balança um pouco as cortinas e as árvores. Esse lugar de afeto vai construindo uma memória que permite que o nosso coração esteja mais perto de Deus. Algumas ruas também podem significar lugar de afeto, onde você já andou com seu pai, com a sua mãe, onde você ia sentir o cheirinho dos temperos ali na feira e tinha alguns conhecidos e amigos. E eu lembro que o lugar de afeto mais precioso que a gente deve ter, um deles aqui na terra, é a igreja. O lugar de afeto em que nosso coração se encontra com os altares de Deus. Davi dizia isso sempre: Senhor, o pardal encontrou casa, andorinha ninho para si, eu encontrei os teus altares, que tanto pode ser ali dentro do seu quarto, no seu lugar de oração, ou na igreja, na casa de Deus. Às vezes, estando ali durante o culto, eu nem canto, eu silencio um pouquinho para apreciar o lugar onde a gente pode ir receber o sorriso, a palavra, os louvores, e onde a gente sempre vai ser bem recebido. E hoje o meu convite a você é esse, sabe? Revise seus lugares de afeto, revisite seus lugares de afeto. Um grande abraço para você e eu espero que a semana esteja coberta de lugares surpreendentes, onde você encontra a afetividade de um café quentinho, a afetividade de um sorriso ou o barulho das cigarras, como eu encontro de vez em quando. Um grande abraço.